Muito boa noite, meus queridos irmãos. Nesta terça-feira, 16 de março de 2021, nós retornamos aqui para meditarmos sobre a Palavra de Deus, fazer um estudo na Palavra de Deus que sirva de orientação à nossa vida. Queremos que os irmãos possam abrir suas Bíblias neste momento em Isaías, no livro do profeta Isaías, em seu capítulo 8. E vamos ler os versos 7 em diante. Isaías, capítulo 8, versos 7 em diante. E nos diz assim a palavra de Deus, e eu estou usando a versão da King James atualizada. O Eterno está trazendo contra eles as impetuosas e devastadoras águas do rio Eufrates, a saber, o rei da Assíria com todo o seu exército. Ele subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as ribanceiras, e chegará a Judá, inundando-o até o pescoço, e a extensão de suas margens encherá a largura da sua terra, ó Emanuel. Ó povos, sabei-o e espantai-vos. Prestai atenção todos os confins da terra. Continueis a praticar o mal, ó nações, e sereis todos destruídos. Por mais que vos prepareis para a guerra, haveis de ficar terrificados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Por mais planos que façais, eles serão todos frustrados. Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ela não subsistirá, porquanto Deus está conosco. Em verdade, Yahvé, o Senhor, falou comigo com mão forte e veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo mau. E ordenou: não chamareis revolução ou tratado tudo o que este povo chama revolução ou tratado. Não participareis dos seus receios e temores, nem perdereis a esperança. A Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, é que devereis santificar e adorar. Ele é que deve ser amado com reverência por todos vós. A ele temei com tremor. Quero dizer aos irmãos que nessa mensagem de hoje, que está intitulada Tratados Somente com Deus, nós vamos apanhar esse texto da palavra de Deus e vamos fazer algumas meditações, vamos tirar algumas reflexões para a nossa vida. E logo no versículo 7, nós temos que dizer que o povo de Israel, já há algum tempo, há um bom tempo, estava teimando com o Senhor, estava pecando contra Deus, estava desobedecendo os seus estatutos, estava sendo muito perseverante em pecar e em errar. De nada estava adiantando Deus enviar os seus profetas, enviar os seus mensageiros, fazer coisas tremendas, fazer coisas maravilhosas, demonstrando o seu poder infinito, demonstrando a sua fidelidade, mantendo a aliança que fez com Abraão e também fazendo com que essa diferença ficasse muito clara e muito evidente se comparado o serviço, ou melhor, o poder deste Deus e o serviço deste povo de Deus a ele,
em relação aos povos e nações que os rodeavam, em relação às suas divindades, em relação ao tipo de adoração que esses povos prestavam às suas divindades. Nós conhecemos no Antigo Testamento várias passagens e temos relatos históricos e temos relatos arqueológicos e temos vários documentos falando acerca de cultos aos mortos. Estamos falando sobre sacrifícios humanos em relação ou para a honra dessas divindades, ou com práticas pecaminosas como a prostituição cultual, por exemplo, e muitas outras coisas, adoração de imagens e estátuas e estatuetas com as mais variadas formas. Pois bem, Deus havia escolheu este povo para se fazer revelar a este povo, mas também por meio deste povo se revelar aos povos vizinhos e também por meio deste povo trazer Jesus Cristo para que aí sim todo erro, todo o preço do pecado fosse literalmente pago, fosse literalmente quitado, toda a dívida foi absolutamente quitada pelo sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Ocorre que este povo teimou, e várias vezes teimou, em perseguir o erro, em perseguir o pecado e muitas vezes em provocar a Deus. Isso fez com que Deus ficasse muito entristecido. Isso fez com que Deus fosse profundamente ofendido, porque depois de tantas coisas, tantas promessas e realizações e tantos feitos extraordinários no meio do povo, aquele povo continuou a teimar e a rejeitar a Deus e fazer aquilo que não agradava a Deus. Nós temos que entender que a ação de Deus de buscar, de resgatar o povo do seu erro, dos seus maus caminhos, do seu mau entendimento, não cessou. Não cessou. Ainda assim, o povo rejeitou. Fico pensando nas pessoas que hoje vão à igreja, e muitos crentes, muitos servos de Deus vão à igreja, e ali Deus usa seus servos, suas servas, para falar, para admoestar, para exortar, para fortalecer, a Deus fazendo maravilhas no meio do seu povo, com relatos de cura, com relatos de libertação, com inúmeras demonstrações da sua presença inequívoca no meio do povo, fazendo tantas vezes também sinais e maravilhas para comprovar que ele continua sendo o mesmo Deus. E ali no culto, as pessoas batem palmas e as pessoas glorificam a Deus e as pessoas dizem aleluia e as pessoas glorificam a Jesus, exaltam o nome do Senhor, mas quando terminam o culto e vão para casa, parece que aquelas coisas todas já ficaram para trás. Sim, ali ouviram a palavra de Deus, sim, ali adoraram a Deus, mas quando cessa aquele momento, digamos assim, de culto, tudo volta a ser como antes. Então, ou a palavra verdadeiramente não penetrou nos seus corações, não promoveu nesses corações as alterações que precisavam ser feitas e precisam ser feitas, ou as pessoas se contentaram apenas em ter alguns momentos na presença de Deus, mas após o culto, por alguma razão, não persistiram e não permaneceram no propósito de continuar a viver pós-culto ainda na presença de Deus. Deus tem falado muito nesses dias acerca da importância do seu povo buscar a sua face. É só hoje que Deus tem falado isso? Não, há muito tempo Deus tem falado isso.
Só que nesse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, de crises e de muitas coisas que têm acontecido, Deus tem persistido e insistido em resgatar o seu povo de práticas vãs, ou de uma vã maneira de viver, ou de uma maneira de viver superficial, quando se trata deste Deus que é o manancial de águas vivas. É interessante ver, meus queridos irmãos, que Isaías, capítulo 8, no versículo 7, Deus está usando novamente a figura de águas para transmitir algo que o povo de Israel precisava ouvir e sabia que ele poderia entender, porque a água sempre foi algo muito precioso para todos os povos, mas para Israel isso ainda tinha um significado, uma importância maior. Por quê? Porque eles dependiam da água para irrigar a terra, para alimentar os seus animais, para plantar, para fazer tudo. Eles viviam num terreno difícil, num terreno, digamos assim, desértico. Então eles precisavam da água, precisavam muito da água. E não raras as vezes, água foi utilizada por Deus pelo excesso, ou mesmo pela ausência, para instruir, para ensinar e para disciplinar. Nós estamos vendo Deus falando aqui que ele, Deus, o Eterno, está trazendo contra eles, ou seja, contra esse povo teimoso, obstinado em pecar, em manter as suas práticas que nada tinham de agradáveis para Deus, de agradável para Deus, perdoe-me, dizendo: o Eterno está trazendo contra eles as impetuosas e devastadoras águas do rio Eufrates. Águas do rio Eufrates. Ora, era um rio que não era o rio Jordão, que não era um rio da terra de Israel, era um rio exterior, portanto, rio que estava em outra nação, em outro lugar. E ele diz mesmo, a saber, Deus mesmo, na sua palavra, já dá a explicação, a saber, o rei da Assíria com todo o seu exército. Então essas águas seriam impetuosas e seriam devastadoras. Muitas vezes nós conhecemos e sabemos de episódios de cheias do Rio Jordão, onde as suas águas sobem muito, onde as suas águas transbordam, onde as suas águas correm muito mais depressa, onde as suas águas correm até com alguma violência por causa da cheia. Mas não se compara com essas ondas impetuosas, essas devastadoras e impetuosas águas do rio Eufrates, a saber, o rei da Síria com todo o seu exército. Por quê? Porque esse rei da Síria com todo o seu exército definitivamente viria posteriormente a invadir a Israel, iria invadir aquele povo, iria conquistar este povo, iria levar este povo cativo. Ora, diz aqui o texto, ele subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as ribanceiras. Interessante lembrar como isso traz logo a lembrança. É óbvio que isso não aconteceu aqui, mas do dilúvio, que as águas foram subindo e alcançaram toda a terra e dizimou toda a terra, toda a vida da terra. No tempo em que Noé precisou construir a arca que Deus mandou construir para preservar a sua vida, da sua família, dos animais, e assim sobreviver e continuar a vida humana e a vida dos demais animais aqui na face da terra, porque essas águas realmente subiram e transbordaram e chegaram em todos os pontos. E aqui nós vemos que essas águas, esse simbolismo do rei da Síria com todo o seu exército, essas águas vão subir e serão tão impetuosas e
continuarão a ser derramadas e continuarão a transbordar e chegarão inclusive até Judá, inundando até o pescoço. Quando a água fica até o pescoço, você tem os seus movimentos limitados, você tem até mesmo a sua respiração mais limitada, porque, querendo ou não, a pressão da água ali, embora não seja absurda, ela já traz dificuldade para você respirar. Isso faz com que você se canse mais. E todos os seus movimentos se tornam mais lentos, exatamente por conta da diferença de densidade entre o seu corpo e a densidade da água. Essas águas chegariam então e chegaram até Judá, inundando-o até o pescoço. E a extensão de suas margens será a largura da tua terra, ó Emanuel. O que Deus está dizendo aqui, meus queridos irmãos, é: eu tenho domínio sobre toda a face da terra. Eu sou o mesmo Deus que enviei as águas do dilúvio. E eu sou o mesmo Deus que faço e levanto pessoas de outros lugares, ainda que eles não tenham a noção de que estão a meu serviço, mas estão cumprindo o meu propósito que se traduz em disciplina, que se traduz em crescimento, que se traduz em edificação, que se traduz em preservação da vida, que se traduz inclusive em preservação da fé. Mas qual fé? Uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que agrada a Deus, uma fé que não está baseada em práticas ocasionais, mas antes reflete muito mais, infinitamente mais, o amor que este povo deveria ter dentro do seu coração em relação a este Deus que desde o início sempre amou este povo, e amou de tal maneira que enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz. Morreu por mim e por você. Aqui está o povo recebendo esta palavra de Deus. Deus, ele é tremendo. Ele faz o que ele quer. Ele tem o domínio e o controle sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, e não abre mão desse controle, não transfere esse controle, não esquece desse controle, não deixa de lado esse controle, porque tudo está sendo feito por ele, para a glória do nome dele e para que todos os seus propósitos se cumpram. Aqui está o povo, então, recebendo esta palavra. E Deus está dizendo: meu povo, eu tenho o poder para usar quem eu quiser, o povo que eu quiser, a nação que eu quiser, no tempo que eu quiser, para que tudo ocorra segundo os meus propósitos, para que todas as ações e todos os eventos estejam estritamente de acordo com a minha vontade, ainda que você não concorde, ainda que você não entenda. Porque dificilmente o povo aqui entendeu e dificilmente concordou. Lendo o livro de Isaías, bem como de Jeremias e bem como de Ezequiel, de todos os profetas que alertaram e avisaram o povo dessa dominação, do exílio, é óbvio que o povo iria dizer: nós não merecemos isso não é verdade, isso não pode ser, Deus está conosco. Mas temos que entender o seguinte: Deus não se agrada de superficialidades. Se vocês não querem mergulhar nas minhas águas, porque eu sou o manancial de águas vivas, se vocês preferem cisternas rotas, cisternas que não retêm água, cisternas em que tudo vai embora, tudo se perde, se vocês estão depositando a sua fé em um gole de água dessas cisternas rotas, cingidas, ou melhor, trincadas, fendidas, cuja água está indo embora e você nem muitas vezes percebe. Se você está atrás disso, então continue. Mas você está trocando o manancial de águas vivas por essas coisas que não edificam. E aqui está a palavra de Deus para este povo, rejeitando este povo novamente o querer de Deus. Diz ainda o versículo 9: ó povos, sabei-o e espantai-vos, prestai atenção, todos os confins da terra. Essa palavra aqui, ela tem uma palavra, e é exatamente aquela palavra
que é aquela espada de 2 gumes, ela corta nos 2 lados. Ó povos, sabei-o e espantai-vos. Deus está pegando os povos como testemunhas daquilo que ele iria fazer ao seu próprio povo e dizendo: olhem, se eu faço isso com o meu povo, se eu disciplino o povo que eu escolhi, o povo que eu amo, o povo que eu separei, o povo que eu escolhi para ser o seu Deus, eu posso muito bem fazer isso com outros povos. Eu posso fazer a mesma coisa com os outros povos, porque não há divindade, não há outro Deus além de mim. Espantai-vos, prestai atenção todos os confins da terra. Por quê? Porque o poder de Deus se espalha, se exalta sobre toda a terra. E Deus está dizendo aqui, parece contraditório, mas não é. Continueis a praticar o mal, ó nações, e sereis todos destruídos. Deus dizendo: se eu estou castigando o meu povo, se eu estou disciplinando o meu povo, se eu estou trazendo a vara para o meu povo, para que o meu povo se arrependa, eu vou fazer isso também em relação a toda a terra. Continueis a praticar o mal, ó nações, e sereis todos destruídos, assim como eu estou levando o meu povo para ser conquistado, e muitos morreram nesse processo de conquista e no transporte até o exílio babilônico. Eles foram muito sofridos, foram muito afligidos nesse processo, e durante os 70 anos em que eles ficaram no exílio babilônico, muitos pereceram ali também. A Bíblia diz que só um pequeno remanescente voltou para a terra que estava devastada. Mas voltou. Deus teve misericórdia e trouxe de novo. E Deus está falando: ó terra, ó nações, prestem muita atenção. Eu estou chamando vocês para servir de testemunho, chamando vocês para serem testemunhas do que eu estou fazendo ao meu povo de Israel. E eu quero dizer a vocês que, se eu estou fazendo isso com este povo, a quem amo tanto, eu vou fazer isso também, posso fazer isso também com toda a humanidade. Porque não ama, não. Deus ama todos os povos, todas as nações, todas as gentes. Mas exatamente porque Deus tem um plano de resgate, de salvação dos povos, resgate e salvação das nações, porque foi isso que ele prometeu lá em Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem esse plano de resgate e de salvação para todos os povos, para todas as nações. Deus deseja que todos os povos, aleluia, o conheçam e o adorem e saibam que ele é o único Deus. Mas Deus também conhece a obstinação do coração humano em pecar. E Deus está dizendo: continueis a praticar o mal. Porque Deus está querendo que a terra, todas as nações, os confins da terra, continuem a praticar o mal? Não, ele não está ordenando e não está determinando que eles continuem a praticar o mal. Mas Deus conhece a obstinação do coração humano em pecar, em fazer aquilo que é mal. E ele diz: então continueis a praticar o mal, ó nações. Mas saibam que se vocês fizerem isso, sereis todos destruídos. Porque se você faz o mal, se você semeia o mal, se você cavuca o mal, se você planta o mal, como é que você espera obter ou colher alguma coisa boa disso tudo? Não tem como. Uma árvore ou produz frutos bons ou produz frutos ruins. Não produz frutos bons um galho e no outro galho vai produzir frutos ruins. Ou a árvore produz bons frutos, ou ela vai produzir frutos muito ruins. E tem aquelas que nem frutos vão produzir. Por mais que vos prepareis para a guerra, a vez de ficar terrificados. Cingi-vos, ou seja, vestivos, preparai-vos para a guerra, façam tudo, usem todos os seus recursos para a guerra. Façam a guerra, vocês gostam tanto de guerrear, vocês gostam tanto de brigar, vocês gostam tanto de desavenças e dissensões, vocês gostam tanto de fomentar o ódio, de semear o ódio, vocês gostam tanto de semear a vaidade, o orgulho, a ganância,
Vocês gostam tanto de promover a escravização de mentes e de outros povos em benefício de povos mais fortes e mais poderosos. Vocês gostam muito disso, pois eu quero dizer que vocês não adiantam, vocês vão se vestir para a guerra, vocês vão utilizar todos os seus recursos, nos seus anseios, na vaidade do coração de cada um, mas isso não vai adiantar, porque por mais que vocês vos prepareis para a guerra, a vez de ficar terrificados, ora, como é que um povo que se prepara para a guerra, um povo que está cingido para a guerra, ele pode ficar terrificado? A resposta só pode ser uma. Ele vai se defrontar com um povo, com um exército que é muito maior e muito mais forte, com um poder que é muito maior e muito mais forte do que todo o exército, todos os exércitos reunidos, porque aqui Deus não está falando para uma nação, aleluia. Deus está falando para todos os povos, para todos os confins da terra, ainda que todos os povos, todos os exércitos da terra se reunissem para guerrear contra Deus, para guerrear contra o seu ungido, para guerrear contra o seu povo, aleluia, iriam ficar terrificados. Quantos testemunhos e quantos relatos no Antigo Testamento vimos que Deus infligiu, Deus semeou terror na mente e no coração das pessoas, e muitas vezes o seu povo nem precisou entrar em batalha, porque os povos foram tomados, os exércitos foram tomados de um pavor tão repentino e tão grande, que eles todos fugiram apavorados, e eles, entre eles mesmos, muitas vezes, eles se digladiavam, eles se debatiam, e se mataram uns aos outros, e o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, nem sequer precisou entrar em batalha. Mas em todas essas coisas vemos Deus no comando e no controle. Deus usando de justiça, Deus usando disciplina e Deus sendo fiel. Fidelidade que o povo de Israel não demonstrou ter para com ele. E fidelidade que muitos hoje também não demonstram ter para com ele. Por mais planos que façais, diz o versículo 10, eles serão todos frustrados. Porque eu posso maquinar planos, eu posso fazer planos, mas se não estiverem esses planos de acordo com Deus, não estiverem de acordo com o querer de Deus, não estiverem de acordo com os propósitos de Deus, não adianta eu ficar irritado, zangado, fazer birra, não adianta eu ficar frustrado, porque eles não se concretizarão. Por mais planos que façais, por mais saídas que você pense, por mais estratégias que você elabore, por mais pesquisas que você faça, se você não se curvar diante do poderio de Deus, você vai ser frustrado, você vai conhecer a frustração, porque você não está se curvando diante do poder do Deus Todo-Poderoso. Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ela não subsistirá, porquanto Deus está conosco. Interessante você dizer isso, pastor, porque se Deus estava disciplinando o povo, como é que ele diz, porquanto Deus está conosco? Sim, continuava sendo o povo de Deus, continuava sendo o povo de Deus, continuava sendo a descendência de Abraão. Assim como hoje nós também somos descendência espiritual de Abraão, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra, aleluia. Mas nem por isso Deus deixa de disciplinar ou deixa de castigar, porque Deus repreende, Deus castiga a todo aquele que ama. Qual é o pai que não repreende o filho? Qual é a mãe que não repreende o filho, a filha, se eles não fazem o que é correto? Porque tem prazer de castigar? Não. Mas visando a instrução, visando o adequar desta criança a boas práticas, aquilo que realmente está correto diante de Deus. Ora, por mais planos que façais, eles serão todos frustrados. Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ela não subsistirá. Porque nenhum conselho,
nenhuma guerra que é intentada, que é levantada contra Deus, ela vai poder subsistir. E não adianta vocês dizerem, vamos tomar essa decisão, vamos fazer esses planos, e horas de planos e de reuniões, e reuniões secretas, e reuniões privadas, e planejamentos, se nada disso estiver de acordo com o plano de Deus, com o querer de Deus, e principalmente não estão sendo feitos com humildade diante de Deus, vocês podem tomar a decisão que quiserem, mas vai ser frustrada, porque não vai subsistir. Diz ainda agora o versículo 11, em verdade, Yahvé, o Senhor falou comigo com mão forte e veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo mau. Ora, Deus deu uma mensagem muito clara para Isaías. Isaías, por mais que esse povo seja meu povo, eles não estão se comportando como meu povo, não estão pensando como meu povo, não estão agindo e vivendo de acordo com o meu povo que se diz, que se chama pelo meu nome. O que é que você vai fazer, Isaías? Você não vai seguir o caminho desse povo que é mau. E hoje, meus queridos irmãos, há muitas pessoas que estão seguindo caminhos maus, que estão seguindo palavras que não são dele, não são do Senhor, estão seguindo ensinamentos que não provêm de Deus, que não estão na palavra de Deus, estão inclusive fazendo práticas religiosas que não têm apoio na palavra de Deus. E há muitas pessoas que estão seguindo nesse caminho. E Isaías, então, se sentiu praticamente solitário. Porque quando Deus fala com ele desse jeito, com mão forte e veemência, advertindo para que ele não seguisse o caminho desse povo mau, muitas pessoas gostam de dizer, a voz do povo é a voz de Deus, né? Olha, se a maioria está achando, então é porque deve ser. Não. Você com Deus é maioria, meu querido. Você com Deus é maioria, minha querida irmã. Mesmo que todos estejam indo numa direção, mesmo que todos estejam adotando certas práticas e certos comportamentos, não siga pelo caminho que Deus não lhe falou para seguir. Se você ficar sozinho, se você ficar sozinha, mas se você está convicto de que você está obedecendo a palavra de Deus, e essa palavra está muito clara na Bíblia, essa palavra está muito clara no seu coração, não está em desacordo com a Bíblia, siga aquilo que Deus lhe falou para fazer. Olha o que diz o final do versículo 11, e ordenou, não chamareis revolução ou tratado, tudo que este povo chama revolução ou tratado. Não participareis dos seus receios e temores, nem perdereis a esperança. Aqui nós temos lições preciosíssimas para a nossa vida. Primeiro, não chamareis revolução ou tratado, tudo que este povo chama revolução ou tratado. Ora, no meio desse povo havia realmente um consenso. Havia realmente uma maioria que pensava, não, isso é uma revolução, não, isso é um tratado, isso nós devemos fazer, isso nós podemos fazer, essa consciência nós devemos seguir, este pensamento nós devemos seguir. Você tem, digamos então, uma maioria formatando ou querendo formatar o comportamento de todos, mas não naquilo que é bom, mas contra a palavra de Deus. Não chamareis revolução ou tratado tudo que este povo chama revolução ou tratado. Não participareis dos seus receios e temores, nem perdereis a esperança. Se você vê pessoas hoje brigando e discutindo que esta é a maneira correta, ou temos que ser contra o governo, ou temos que ser a favor do governo, e embates terríveis acontecendo por conta disso, não siga esse caminho. Não siga esse caminho.
Vá seguir o caminho que é o caminho que o Senhor Jesus nos ensinou. Vá para o seu quarto e ore. Mas ore com um sentimento de adorador. Ore com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, quando desceu da sua glória e veio habitar entre nós como ser humano, sujeitando-se a tudo e a todas as coisas, inclusive morte de cruz. Ele podia se aferrar à sua divindade, à glória que ele tinha com o Pai, e dizer: eu não vou. Mas ele preferiu abrir mão de tudo. Ele abdicou daquela glória naquele tempo, naquele momento, por aquele período de tempo, para vir e fazer a obra de Deus, para obedecer a Deus. Só tem uma maneira de você e eu obedecermos a Deus. É quando nós abdicamos dos nossos pensamentos, quando nós abdicamos das nossas intenções, digamos assim, ou mesmo quando nós abdicamos daquilo que entendemos que é o certo. Eu estou certo, o outro está errado. Mas vamos buscar aquilo que realmente é certo, vamos buscar realmente a razão que é a razão, e esta vinda de Deus. Não chamareis revolução ou tratado tudo o que este povo chama revolução ou tratado. Temos que brigar, temos que fazer, vamos fazer um tratado, mas qual tratado? Qual tratado? Um tratado que persegue a igreja, um tratado que fomenta um cenário futuro de perseguição à igreja, ou melhor, de perseguição ao evangelho, ou de criar dificuldades para a propagação do evangelho. Isso não é um tratado, de forma alguma. Isso, na realidade, é algo que vem de encontro àquilo que Deus quer. Mas, pastor, você não acabou de dizer que Deus está no controle? Sim, a palavra de Deus ela vai continuar a ser semeada. A palavra de Deus ela vai continuar a ser anunciada. A palavra de Deus diz que a glória do conhecimento do Senhor encherá toda a terra, e Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, e, portanto, esta palavra irá se cumprir. Mas que tristeza vai ser, meu irmão, minha irmã, se você depois descobrir que você apoiou, que você seguiu, digamos assim, uma revolução, ou você apoiou um tratado em que você achava que estava prenhe de razão, em que você achava que era o melhor tratado, que era a melhor decisão, e depois você vê que você contribuiu, na verdade, para dificultar a preparação do Evangelho da Paz, a pregação das boas novas de Jesus Cristo. Por outro lado, também diz: não participareis dos seus receios e temores, e nem perdereis a esperança. Hoje eu havia feito uma reflexão falando sobre esperança. E exatamente neste tempo, neste momento, o povo de Deus precisa ter a esperança. Mas esperança no quê? Há muitas pessoas com receios e temores de toda ordem, de toda sorte nesse momento. Em todos os níveis, em termos de economia, em termos de política, em termos de governo, em termos de ideologia política, ou em termos de sociedade, em termos de ausência de amor ao próximo. Tem muitas pessoas desiludidas com outras pessoas que não estão se precavendo, não estão adotando medidas de proteção, não estão usando máscaras, não estão utilizando álcool gel, não estão respeitando as orientações das autoridades, e o vírus só está se espalhando, e se espalhando com mutações que estão aumentando a sua transmissibilidade. E muitas outras coisas. Nós podemos dizer: o mal está se propagando. E com isso faz com que muitas pessoas sintam receios e sintam temores. E agora? Será que realmente há um futuro? Será que realmente há uma esperança? Será que realmente há um caminho? Será que realmente há um amanhã? Será que realmente as coisas vão continuar até que tudo termine mal para todos nós? Não. Deus já diz: da mesma maneira que você não deve seguir o caminho desse povo mau,
não participe dos receios desse povo mau, não participe dos temores desse povo mau, porque você passa a ter essas coisas quando você passa a ter a mente desses povos, dessas pessoas. Se você tem a mente de Cristo, se você tem os seus pensamentos voltados para as coisas de Deus, em buscar verdadeiramente o propósito de Deus para a sua vida, e dentro do propósito de Deus para a sua vida está verdadeiramente o clamar por esta nação, o clamar por seus familiares, e não apenas por cura, mas por salvação, e clamar por nações que não conhecem a Jesus ainda, e clamar para que haja salvação em toda a face da terra, clamar por missões, clamar para um despertamento espiritual do povo de Deus, clamar por um avivamento, clamar para que Deus continue trabalhando e fazendo com que todas as coisas continuem debaixo do seu propósito, porque estão, mas é preciso que você participe, é preciso que você se veja um participante da glória de Deus. É preciso que você se torne também participante, como Paulo disse, sofrer comigo as aflições. Seja um bom soldado de Cristo, seja um bom discípulo de Cristo. Isso só pode ser feito com participação, não pode ser feito à distância, não pode ser feito de longe com uma câmera ou com uma filmadora. Você não é um mero registrador de fatos, você é um participante, aleluia, do plano de Deus para salvar a humanidade. A Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, é que deveis santificar e adorar. Ele é que deve ser amado com reverência por todos vós. A ele temei com tremor. No seu coração e no meu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, precisa haver esse amor genuíno. E é um amor sobrenatural, porque é um amor que só pode ser dado por Deus para nós. Eu mencionei há pouco que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e foi o que Paulo também falou. Mas isso só é possível, não intelectualmente, não racionalmente, mas porque o amor de Deus foi enxertado em você, quando você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Sim, nesse momento, quando você se reconhece como pecador, nesse momento em que eu e você dissemos, Senhor, realmente eu preciso muito dessa salvação, porque se eu fechar os meus olhos agora, para onde eu vou? E eu vi o que Jesus Cristo fez, eu aprendi o que Jesus Cristo fez. Não foi por um acaso que o Senhor enviou o seu Filho, e para resgatar a quem? A mim. Então, como eu posso rejeitar esta salvação que o Senhor está me dando, e de graça, sem que eu tenha nada feito para merecer esta salvação? Então, Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor Jesus, eu preciso de Ti como meu Salvador. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Não foi isso que nós dissemos? Não foi assim que nós entregamos a nossa vida a Jesus? E é um compromisso irreversível. Aleluia! Quem fez essa decisão de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, entregou o controle da sua vida a Jesus. Entregou a sua vida a Jesus. Então como é que você vai tomar? Nós pertencemos ao Senhor. E nós amamos o Senhor com o amor de Deus em nós. A nossa limitação não permite ir além daquilo que nós, no plano humano, terreno, mortal, conseguimos fazer. Mas Deus é amor. E esse amor de Deus, esse amor ágape, inunda o nosso coração e faz com que nós sejamos capazes de amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso não é feito por mera sugestão intelectual ou como se fosse um mantra a ser repetido. É praticado quando você tem este amor ágape dentro de você. Por isso que o versículo 13 diz:
A Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso que controla todos os tempos, que controla todas as nações, que controla todos os eventos da Terra, climáticos, geográficos, biológicos, todos eles, astrofísicos, todos eles, tudo está sob o controle de Deus. E Ele vai utilizar e utiliza cada um para o cumprimento dos seus propósitos. A este Deus Todo-Poderoso é que nós devemos santificar e adorar. Ele é que deve ser amado com reverência por todos nós. Não os fatos, não as pessoas. Digo, amar de maneira irresponsável ou com um amor que não é o amor ágape de Deus. Há pessoas que amam outras pessoas, que idolatram outras pessoas, têm verdadeira veneração por outras pessoas, por ideologias, por objetos, por status, por dinheiro, por situação financeira, por poder e muitas outras coisas, mas todas elas passageiras e falíveis. E quando você fechar os olhos, quando a pessoa fecha os olhos, ela não vai ter absolutamente nada disso, e além de não ter isso, não terá também a alegria de viver a eternidade na presença de Deus. Não chamareis revolução ao tratado tudo que este povo chama revolução ao tratado. Não participareis dos seus receios e temores, nem perdereis a esperança. A Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, é que deveis santificar e adorar. Ele é que deve ser amado, acima dos seus pensamentos, das suas convicções, dos seus desejos, dos seus pensamentos ou dos seus achismos. Ele é que deve ser amado com reverência por todos vós. A ele temei com tremor, porque ele é que tem todo o poder. Ele é que tem todo o poder para fazer tudo aquilo que ele quer, conforme lhe apraz, não para exterminar com todos nós ao seu bel prazer, embora tivesse todos os motivos para isso. Mas o objetivo dele é fazer com que as pessoas sejam levadas a entender que ele é Deus. As pessoas sejam levadas a conhecer que só o Senhor é Deus e que ele tem propósito de paz e de salvação para todas as pessoas. Por isso que o meu comportamento, o seu comportamento, meu querido irmão, precisa ser diferente. Porque se nós nos portarmos, se nós nos comportarmos como pessoas iguais às demais, como pessoas do mundo, quem é que vai poder dizer, esse daqui realmente é um crente, esse daqui realmente segue a Jesus e aquele lá não segue a Jesus? Porque seu comportamento é semelhante. Se não há nada que diferencie o povo de Deus, esse povo que se diz se chamar pelo nome do Senhor, então como é que todas as outras pessoas vão ver que há um Deus que governa todas as coisas? Eu e você temos essa responsabilidade. Então não vamos fazer o que a maioria faz, ainda que sejamos poucos. Nós não somos, mas ainda que fôssemos poucos. Não vamos fazer o que a maioria quer, o que a maioria pensa que deve ser feito, de acordo com convicções que não têm apoio nenhum na palavra de Deus, nos estatutos de Deus, nas regras de Deus, nas orientações e nos bons ensinos de Deus. Não siga a maioria, se esta maioria estiver contra Deus. Mas e quando eu não souber o que é certo, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que está de acordo com Deus e o que não está de acordo com Deus? Você ore a Deus, busque a presença de Deus e o Senhor vai esclarecer você, porque esta é a palavra de Deus, esta é a promessa de Deus. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes
que não sabes. Aleluia! Deus tem prazer em estar conosco. Deus tem prazer em falar conosco. Deus tem prazer em nos orientar, em alertar o seu povo, em anunciar ao seu povo as coisas que ele está fazendo e as coisas que ele está para fazer ainda, para que o povo dele se acovarde, tenha receio e tenha temor, como qualquer pessoa do mundo que não conhece este Deus tremendo. Muito pelo contrário, é para que nós continuemos a temer o Senhor, a amar o Senhor, e nele continuarmos firmes, com toda a reverência, com todo o temor e com toda a esperança que só vem daquele que controla todas as coisas. Creia, não siga aquilo que não é de Deus. E você verá que a sua jornada, embora muitas vezes seja difícil, muitas vezes seja entremeada por tristezas e até mesmo por decepções, por pessoas que não entendem as suas opções ou não entendem o seu modo de pensar e de agir, mas não se importe com isso, não se incomode com isso, porque muito mais Jesus fez por mim e por você. Muito mais Jesus sofreu por mim e por você. Não vamos abandonar o nosso Senhor, não. Não abandone Jesus. Não abandone a palavra do Senhor. Permaneça fiel a Ele. E Ele vai lhe mostrar o quanto Ele continua fazendo diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Mantenha-se firme e fiel diante do Senhor, com a palavra de Deus viva no seu coração, e tenha uma vida que honre o nome do Senhor, que glorifique o nome do Senhor e que possibilite às pessoas verem: Jesus realmente está vivo, porque eu vejo Jesus naquela vida. Que o Senhor assim o abençoe, nos abençoe, em nome de Jesus, porque Ele continua sendo o Senhor da minha vida, da sua vida, de todas as nações e de toda a terra. Glórias ao nome do Senhor, hoje e para todos sempre. Aleluia. Amém.